Esse texto fala da igreja primitiva, a igreja que todas as igrejas deveriam se espelhar nela. Pastor, mas qual a igreja que a gente deve olhar e dizer, bom, eu preciso me espelhar em alguma? Qual? Essa aqui, a igreja primitiva, a igreja que os apóstolos iniciaram para a glória de Cristo, uma igreja que foi realmente aprovada por Deus. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, partir do pão e nas orações. Pelo menos 4 tópicos a gente tem só para o primeiro versículo. Então, antes de falar sobre o 42, vamos lembrar que, eu já até falei sobre isso aqui, não é novidade. No capítulo de número 1, início do 2, você vai ver os apóstolos, os discípulos, por volta de 120 discípulos reunidos em obediência, porque Cristo os mandou ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então eles estavam no cenáculo do templo, orando. E enquanto eles oravam, a Bíblia diz, de repente um vento entrou no lugar, e o Espírito Santo começou a ser derramado sobre cada um daqueles homens que estavam lá. E eles foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, e eles começam a pregar o Evangelho, cada um em uma língua diferente, de acordo com as pessoas que lá estavam, para entender a pregação do Evangelho. E aí Pedro, com autoridade, se coloca de pé e começa a falar em alta voz, dizendo que o que estava acontecendo ali era cumprimento de promessa. O que Deus havia prometido através do profeta Joel estava se cumprindo ali. E quando Pedro prega e anuncia Cristo através das profecias, quem ouve diz, e agora? O que a gente faz para ser salvo? Pedro diz, vocês precisam se arrepender e serem batizados. E naquele momento, ergue a mão, decidem a Cristo. Quase 3.000 almas se convertem com uma pregação. Uma pregação. Mais para frente, Pedro vai pregar de novo. E em mais uma ministração, mais 5.000 almas se rendem a Cristo. Você já tentou imaginar uma igreja que com 2 cultos já tem mais de 8.000 membros? Igreja que é estruturada através da palavra de Deus, é uma igreja firmada na rocha, que pode enfrentar dificuldades, problemas, adversidades, e eles continuam firmes para a glória do nome do Senhor. Então, depois dessa grande salvação, agora eles vão começar a colocar em ordem a igreja de Cristo Jesus. E aí esse texto fala da igreja primitiva, e o primeiro versículo começa, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso aqui para mim é interessante, tá? Vamos entender uma coisa, tá? Doutrina dos apóstolos não tem nada a ver com usos e costumes, que tem gente que tem usos e costumes e diz, aqui a gente tem doutrina. Não tem nada a ver com doutrina. Usos e costumes é uma coisa, doutrina é outra. Doutrina dos apóstolos era a mesma doutrina de Cristo, palavra de Deus. Isso é doutrina. Tem nada a ver com, se você não colocar um saião, ou tiver um coque, ou tiver um véu, ou não sei o que lá, porque se você usar short, você está em pecado. Isso não tem nada a ver com doutrina. Isso tem a ver com usos e costumes. E eu não estou falando mal de igreja alguma. Se você faz parte de uma igreja que você pensa, eu não quero colocar isso, ou eu quero deixar meu cabelo crescer até arrastar no chão, ou eu quero fazer isso, faça. É para a glória de Deus, então faça. E glória a Deus por isso. Mas isso não é doutrina. Doutrina é Bíblia, irmão. Palavra de Deus. Eu colocar ou não colocar um short não me torna mais crente. Eu deixar ou não meu cabelo crescer não me torna mais crente. Eu ficar barbudo ou não me torna mais nem menos crente. Agora a palavra de Deus é que transforma, restaura, purifica e traz avivamento no coração do ser humano. Jesus reuniu seus discípulos um dia e disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho
pregado. O que limpou vocês? Palavra. Por isso é importante eu estar no culto, ouvir palavra, ler Bíblia, meditar na palavra todos os dias, pois é isso que vai purificar o meu coração. Palavra. Eles eram perseverantes. Eu não estou falando de alguém que pega a Bíblia de vez em quando. Eu estou dizendo que é alguém que persevera na palavra. Estou falando de alguém que tem paixão, ama a palavra de Deus. Em Salmos de número 1, verso de número 1 a seguir, o salmista escreve assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei, na palavra do Senhor, e na sua lei, palavra, medita de dia e de noite. Este é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e na estação própria dá seu fruto, suas folhas não murcham, e tudo o que fizer prosperará. Salmos de número 119, verso de número 9, o salmista faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando a palavra do Senhor. Salmo 119, 11, o salmista escreve dizendo: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 24, 35, Jesus disse: pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Números 23, 19, a Bíblia diz: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura falaria Deus e não faria, ou diria Deus e não confirmaria? Se Deus falou, está falado. Palavra não muda, não falha. Palavra.